Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal, somos todos Flamengo SC e aqui trazemos notícias diárias do nosso Mengão, tudo atualizado. Eu agradeço a você que tem seguido a gente, que tem compartilhado o nosso vídeo. Agora, se você ainda não é inscrito e deseja se inscrever no nosso canal, clique no botãozão aqui, né, acione o sininho e dá o like, que é muito importante para que o nosso canal esteja crescendo cada vez mais, e comente o vídeo, não deixe de ver o vídeo até o final, para que você não perca absolutamente nada das informações que nós trazemos do nosso Mengão no dia a dia. Gente, um jogo ontem... o Flamengo pressionou, teve o maior número de bola, sim, mas eu sempre disse que você ter o maior número, tempo de bola, não quer dizer que você ganhe um jogo, tá? Sentimos muita falta de um jogo desempenhado pelas laterais, um meio de campo perdido. João Gomes não jogou bem, sumiu já pelo segundo jogo. Rodinei também lento, está um pouco mais parrudo, por isso que talvez ele esteja mais lento e não deu aquela assistência que a gente sempre esperou. Com isso, né, as coisas vão aparecendo e tem que arrumar muita coisa para que a gente possa ir tranquilamente para a final e abrir o olho na final que começa dia 12, na quarta-feira que vem. Vamos a notícias do nosso Mengão hoje. Torcida cobra titularidade de Vidal no Flamengo. Corinthians, olé no Flamengo com o Oscar. Gabigol no Sevilha. E o Varela, ainda não? Bom, gente, ontem, depois daquele jogo que nós vimos, a gente sentiu assim um Flamengo muito preso, ou seja, fazendo jogadas pelo miolo. Isso fazia com que o Flamengo não rendesse, né, no seu plano de ataque ofensivo, que é o meio de campo. A gente sempre falou isso aqui. Com isso, depois que o Vidal, né, entrou e o João Gomes saiu, o Flamengo ganhou uma agilidade muito maior, uma velocidade muito maior, até porque, o que acontece? O Vidal é um jogador já experiente, um jogador que tem um currículo de invejar, um jogador que viveu na Europa e jogou nos melhores times. Com isso, ele tem mais tática, ele tem mais ofensividade, né? Ele tem uma qualidade muito maior do que realmente, né, a nossa cria da casa do João Gomes. E o João Gomes não tem jogado absolutamente nada, principalmente os dois jogos, né, o de ontem e o outro, que o Flamengo ele não vem apresentando um bom futebol. Não sabemos se ele está com a cabeça já para ir embora do Flamengo, a verdade é essa, temos que dizer tudo, ou o que está acontecendo com o João Gomes. E toda vez que o Vidal entra, o Flamengo ganha um outro colorido, o Flamengo ganha um outro esquema tático, o Flamengo ganha mais velocidade, é o que vimos ontem. E com isso, a torcida foi para as redes sociais e começou a pedir, implorar, né, que o Vidal venha a ser titular nas partidas do Flamengo. A torcida, nós não somos cegos, diretoria, e a questão é que a gente está vendo o que está acontecendo. E o Vidal sempre dá combate, é muito mais técnico, ele tem passes precisos, lançamentos precisos, né? Dificilmente ele erra um passe e ele tem uma agilidade, uma ofensividade muito maior. Isso está nítido e a torcida está vendo isso e está começando a cobrar a diretoria e ao Dorival que o Vidal ganhe a titularidade no meio de campo do Flamengo. Agora eu pergunto a você, meu amigo, você acha que o Vidal já deve ter a sua titularidade confirmada no time titular do Flamengo? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Coloca aqui pra gente, que é muito importante a sua opinião, tá bom? Então coloca aqui pra gente, a gente quer ouvir. Gente, que papo é esse do Corinthians que tá dando um olé no Flamengo a respeito do Oscar? Bom, acontece o seguinte: o Flamengo tentou no semestre passado, contratação do Oscar. O Oscar não quer ficar na China, ele quer ficar no Brasil, ele quer vir para um time do Brasil, ele deixou isso bem claro, e começou aquele bate-papo com o Flamengo, e a questão foi levantada que o Xangai dificilmente estava liberando e dificilmente o libera para jogar em algum time. Deu férias para o Oscar passar 3 meses aqui para resolver o problema dele. Muito bem. O Oscar, ele tem tido muitas conversas, eu trouxe isso para cá, com o Dorival, falando que até é difícil uma titularidade
dele, no caso dele vir para o Flamengo, devido ao tempo que ele está parado. Mas também, agora, o Corinthians se interessou para valer pelo Oscar. Tanto é que o Bertolucci, que é amigo do Vitor Pereira, eles têm conversado bastante. E o que surgiu, né, por trás dos bastidores? Que o Vitor Pereira sairia do Corinthians, não foi o papo que estava acontecendo, e que talvez nem ia dirigir o Corinthians na final da Copa do Brasil com o Flamengo, né? Mas aí, agora, né, sabendo que o Oscar ainda não tem nada confirmado com o Flamengo, né, o Vitor Pereira exigiu à diretoria do Corinthians que tentasse o possível com Bertolucci, que são amigos, para a contratação do Oscar. E a diretoria do Corinthians, presta atenção, torcida do Flamengo, meu amigo e minha amiga, já estão entrando em conversas também. E o Bertolucci, que é o dono ali do Oscar, que resolve tudo para o Oscar, né, está entrando em conversa até com o Vitor Pereira. Aí o Neto entrou em ação, né? O ídolo do Corinthians, o apresentador do programa dele da Band, né? Os donos da bola, ele chegou e falou: isso prova que era uma mentira, que o Vitor Pereira não vai sair do Corinthians, até porque ele quer a contratação do Oscar para a próxima temporada no Corinthians. Então, está surgindo esse assunto e o Neto completou: mesmo que o Corinthians perca a Copa do Brasil para o Flamengo, o Vitor Pereira não vai sair do Corinthians, e está correndo atrás e está pedindo à diretoria para não medir esforços na contratação do Oscar. Lembrando que o Oscar está palavreado com o Flamengo, já resolveram questão salarial, mas isso, meus amigos e minhas amigas que estão ouvindo a gente, não significa nada, porque não existe contrato assinado, ninguém conseguiu liberação com o Xangai. Se o Corinthians conseguir isso, babou, o Oscar ele não vai estar no Flamengo na próxima temporada, porque o Corinthians agora disse que vai entrar na briga para poder ter o Oscar, sim, e a briga vai ser grande. Vitor Pereira é amigo do Bertolucci, né, que é um empresário do Oscar. Então, essa briga vai render até o final do ano e a diretoria do Corinthians já está tentando entrar em contato com o Xangai diretamente junto com o Bertolucci para ver se resolve isso. Outra coisa, lembre você, o Oscar quer vir para o Brasil, para um time do Brasil. Lógico, o Flamengo na época entrou em primeiro, conversou com o Oscar, ele aceitou, sabe que o Flamengo é o time de maior visibilidade, mas isso, meus amigos, não quer dizer nada, porque o interesse do Oscar é estar no Brasil com a família dele, com os filhos dele que nasceram, né, e é aqui que ele quer estar. Então, se o Corinthians pode dar um olé no Flamengo, pode, porque o Oscar, na realidade, ainda não é de ninguém. E o que você acha? Quem ganha essa briga? Você acha que o Flamengo deve entrar nessa briga? Vocês acham que o Flamengo tem que correr mesmo atrás do Oscar? Vocês acham que o Flamengo tem que se mexer mais para ter o Oscar? Eu gostaria também de ouvir a sua opinião aqui. Coloca a sua opinião aí. Que história é essa, né? Do Varela ainda não. Nós temos questionado várias vezes aqui, Varela, Pulgar, que foram contratados, aquele negócio todo, para dar pão duro. Bom, a questão é a seguinte, né? O Rodinei não vem jogando pelo menos umas 2, 3 partidas já, não vem jogando. Inclusive, todo mundo caiu na pele dele, dizendo que ele tinha engordado e realmente ele ganhou massa de peso mesmo. A gente vê isso. E ele estava muito lento no jogo de ontem. Não era aquele que eu falava que era aquele ponta que arrancava de uma ponta até a outra, dando aquela assistência, encostando mais ali pela direita no meio de campo, né? Ele não estava fazendo isso e não o fez ontem também. Com isso, o técnico Dorival resolveu substituir pelo Mateuzinho, que não entrou bem também. O Mateuzinho ontem não fez aquilo que se esperava com a substituição do Rodinei. Inclusive, quem deu o colorido, como a gente falou, quem deu mais ofensividade no Flamengo no segundo tempo, claro que foi o Vidal, como a gente falou. Com isso, a questão fica no ar.
Por que não testar o Varela? Por que não testar agora o Varela nos restantes dos jogos da competição do Campeonato Brasileiro, meus amigos e minhas amigas? Eu pergunto a você, já que o Flamengo não tem chance nenhuma de ser campeão brasileiro, por que não testar agora o Varela? Já que o Rodinei caiu, e caiu bem abaixo do rendimento que ele estava vindo, e o Mateuzinho, ele raramente ele entra bem no jogo. Tem jogos que ele faz bem, mas tem jogos que ele não faz bem. Então, pergunta-se e fica a dúvida, por que agora o Varela não? E o Dorival completou dizendo o seguinte, que o Varela ainda precisa ganhar volume de jogo, o que o Varela ainda não está habituado com o jogo do Flamengo, ou seja, é o que a gente sempre falou, dele se colocando, partindo, sabendo aonde os companheiros vão se posicionar, e ele precisa ter ganhos de jogo, mas vai chegar a vez dele. Mas como ele vai ganhar volume de jogo, como ele vai ganhar mais habilidade, mais sistema tático dentro do jogo, se ele não participa? Então, a minha ideia, e gostaria de ouvir a ideia de vocês também, é que colocasse o Varela, esse restante do brasileiro, nessas 8, 7 rodadas aí que ainda falta para terminar, até para ver como vai ser a evolução do Varela. Vocês concordam comigo, meus amigos? Gostaria também de ouvir a opinião de vocês aí. É o óbvio, já que ele não vai entrar nas finais, só se houver algum acidente grave de percurso de jogadores, ele pode entrar. Mas, na realidade, ele tem que fazer a questão dele para ganhar volume de jogo. Então, ele deve entrar, sim, nesse restante das rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Gabigol, agora essa é nova, mais um, né? O Sevilha da Espanha está interessada no Gabigol. E por quê? E não é mentira. O Sampaoli, que saiu, né, do Olympique de Marseille, saiu da França, trocou, agora assumiu o Sevilha da Espanha, disse que quer o Gabigol. Ele diz que o Gabigol é o jogador. Ele sempre gostou do Gabigol, mesmo quando ele estava sendo técnico do Atlético Mineiro, nos confrontos com o Flamengo. Ele gostava muito da jogada do desenvolvimento do Gabigol. E ele está pedindo ao Sevilha que interceda, né, no Flamengo para que tenha o Gabigol. Isso é verdade, não é mentira. É um papo que está rolando e o Sampaoli está muito animado e está crendo que possa ter o Gabigol até na próxima temporada, já em janeiro de 2023. Lógico que a diretoria do Flamengo ainda não foi procurada, provavelmente vai ser procurada por esses dias para conversar, ver o valor, lembrando que o Gabigol custa mais ou menos entre 18 e 20 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, chegando ali a 100 milhões de reais. Mas o Sampaoli falou que quer que a prioridade, né, agora que ele chegou no Sevilha, a prioridade de contratação de jogadores para o campeonato, né, para a temporada na Espanha, seria o Gabigol. Agora eu pergunto vocês, será que o Gabigol sai do Mengão? Será que ele aceita dessa vez voltar para a Europa e para o Sevilha da Espanha? Coloque a sua opinião aqui também que eu quero ouvir. Galera, é isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando, hoje a nossa live é às 14 horas e 5 minutos aqui no YouTube, como a gente faz todos os dias. Eu espero você lá, né? Venha, participa com a gente, que vai ser muito bacana ter você lá. Então, até lá, às 14 horas, eu encontro vocês aqui no YouTube, às 14 horas e 5 minutos, na nossa live. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.